Ten Kempo laws all martial artists should know. 10 leis Kempo que todos os artistas marciais devem saber. For decades, Kempo has been renowned in the West as one of the most effective and efficient martial arts in existence, and for hundreds of years before that, it enjoyed a similar reputation in Asia. Much of that success can be attributed to a set of fighting principles that has been defined and refined into an exact science through the efforts of scores of masters who knew the meaning of a trial by fire. This section outlines 10 of those laws for the benefits of all martial artists who have not had the opportunity to experience them firsthand. Por décadas, Kempo tem sido reconhecido no Ocidente como uma das artes marciais mais eficazes e eficientes existentes e por centenas de anos antes disso gozou de uma reputação semelhante na Ásia. Muito desse sucesso pode ser atribuído a um conjunto de princípios de combate que foi definido e refinado em uma ciência exata através dos esforços de dezenas de mestres que conheciam o significado de prova de fogo. Esta seção descreve 10 dessas leis para o benefício de todos os artistas marciais que não tiveram a oportunidade de experimentá-las em primeira mão. Kempo Law Number 1. The circle and the line. The first law of Kempo states that when your opponent charges straight in and attacks, you should use your feet to move your body along a circular path. You should also consider moving your arms in a circular pattern to deflect the oncoming force. When your opponent attacks you in a circular fashion, however, you should respond with a fast, linear attack along a straight line from your weapon to his target. Just as the circle can overcome the line can overcome the circle. Lei Kempo número 1. O círculo e a linha. A primeira lei do Kempo afirma que quando seu oponente carrega direto e ataca, você deve usar seus pés para mover seu corpo ao longo de um caminho circular. Você também deve considerar mover os braços em um padrão circular para desviar a força que se aproxima. Quando seu oponente ataca você de forma circular, no entanto, você deve responder com um ataque linear rápido, ao longo de uma linha reta de sua arma até o alvo dele. Assim como o círculo pode superar a linha pode superar o círculo. Kempo Law Number 2. Strike first. This principle has several meanings. First, it indicates that Kempo is primarily a striking art. 70% hands and 30% feet is the classical breakdown, but you can change the proportion according to the circumstances or your body build. The second meaning is that if a confrontation is inevitable, a thug is climbing through your bathroom window at 2 o'clock in the morning and he starts swinging a baseball bat, you should not wait for the aggressor to attack first. You need to hit him first with a foot, a fist, an elbow, or a knee. You also need to hit hard and hit continuously until he is subdued. The Kempo curriculum also includes numerous grappling and throwing techniques, but research has shown they are used in less than 25% of the encounters practitioners have found themselves in, and they are ineffective against multiple attackers. Because grappling uses 4 times as much strength and energy as striking does, it has been deemed a last resort suitable for use only if your opponent penetrates your first and second lines of defense, your feet and fists, respectively. Lei Kempo número 2. Greve primeiro.
Este princípio tem vários significados. Primeiro, indica que o Kenpo é principalmente uma arte marcante. 70% mãos e 30% pés é a quebra clássica, mas você pode mudar a proporção de acordo com as circunstâncias ou sua construção corporal. O segundo significado é que, se um confronto é inevitável, um bandido está subindo pela janela do banheiro às 2 horas da manhã e ele começa a balançar um taco de beisebol, você não deve esperar que o agressor ataque primeiro. Você precisa acertá-lo primeiro com um pé, um punho, um cotovelo ou um joelho. Você também precisa bater forte e bater continuamente até que ele seja subjugado. O currículo do Kenpo também inclui inúmeras técnicas de grappling e arremesso, mas pesquisas mostraram que elas são usadas em menos de 25% dos encontros em que os praticantes se encontraram, e são ineficazes contra vários atacantes. Como o grappling usa 4 vezes mais força e energia do que o golpe, ele foi considerado um último recurso adequado para uso apenas se seu oponente penetrar em sua primeira e segunda linhas de defesa, seus pés e punhos, respectivamente. Kenpo Law Number 3, Multiple Strikes. Kenpo is different from many karate styles in that it teaches you to strike first and strike often in rapid succession. High, low, straight in and along a circular path. While unleashing such rapid-fire strikes, it becomes difficult to kiai, shout, in conjunction with each one. Therefore, you should forget about using a kiai with each blow. In fact, doing so means you're expending excess energy. Your first and second strikes should be designed to stun, distract, and slow your opponent. Your third, and if necessary, fourth strikes are the power blows. Remember the Kenpo maxim. First set your opponent up, then take him out. Lei Kenpo número 3. Greves múltiplas. Kenpo é diferente de muitos estilos de karatê em que ensina você a atacar primeiro e atacar muitas vezes em rápida sucessão, alto, baixo, reto dentro e ao longo de um caminho circular. Ao desencadear tais ataques de fogo rápido, torna-se difícil kiai, grito, em conjunto com cada um. Portanto, você deve esquecer de emitir um kiai a cada golpe. Na verdade, fazer isso significa que você está gastando energia em excesso. Seu primeiro e segundo golpes devem ser projetados para atordoar, distrair e desacelerar seu oponente. Seu terceiro e, se necessário, quarto golpe são os golpes de poder. Lembre-se da máxima do Kenpo. Primeiro coloque seu oponente para cima, depois o tire de lá. Kenpo Law Number 4, Targets. If you had to punch a hole through a wall, would you rather hit a half-inch of sheetrock or a 2x4 stud? The answer is obvious, and it's also why Kenpo advocates striking soft targets. No one ever broke their knuckle punching an attacker's temple. No one ever fractured his instep kicking an attacker's groin, and no one ever injured his knife hand striking an attacker's throat. In Japan, the Makiwara board is used to toughen the hands, and in Thailand, Muay Thai fighters harden their shins by kicking banana trees. Kenpo is different in that it teaches the path of least resistance and less pain, precisely targeting the temple, face, nose, neck, solar plexus, stomach, groin, and floating ribs is superior to simply pummeling away on random parts of the aggressor's body. Lei Kenpo número 4. Metas. Se você tivesse que furar uma parede, preferia acertar meia polegada de lençol ou um pino 2x4? A resposta é óbvia, e é também por isso que o Kenpo defende atingir alvos suaves. Ninguém nunca quebrou o dedo do pé dando um soco na têmpora de um atacante. Ninguém nunca fraturou o peito do pé chutando a virilha de um atacante. Ninguém nunca feriu sua faca e atingiu a garganta de um atacante. No Japão, a prancha de Makiwara é usada para endurecer as mãos, e na Tailândia os lutadores de Muay Thai endurecem as canelas chutando bananeiras.
Kempo é diferente na medida em que ensina o caminho de menor resistência e menor dor. Atingir com precisão a têmpora, rosto, nariz, pescoço, plexo solar, estômago, virilha e costelas flutuantes é superior a simplesmente golpear partes aleatórias do corpo do agressor. Kempo Law number 5. Kicking. Kempo's mandate to kick low is based on logic. A roundhouse kick and spinning reverse crescent kick to the head may be flashy and impressive, but such maneuvers take longer to execute because your leg has to travel further. They also expose your groin to your opponent's kick. Because kicking high requires superior balance and focus, you should practice your leg techniques high, but deliver them low for self-defense. Furthermore, kicking low to the legs, executing a pillar attack, can break your opponent's balance and his leg. Lei Kempo número 5. Chute. O mandato de Kempo para chutar baixo é baseado na lógica. Um chute redondo e um chute crescente reverso giratório na cabeça podem ser chamativos e impressionantes, mas essas manobras levam mais tempo para serem executadas porque sua perna tem que viajar mais longe. Eles também expõem sua virilha ao chute do adversário. Como chutar alto requer equilíbrio e foco superiores, você deve praticar suas técnicas de pernas altas. Mas entregue os baixos para autodefesa. Além disso, chutar baixo para as pernas, executando um ataque de pilar, pode quebrar o equilíbrio do oponente e sua perna. Kempo Law number 6. No block. Kempo emphasizes economy of motion and economy of time. Hence, its no-block principle teaches that to avoid being struck by a punch or a kick, you should move your body out of harm's way, the most advanced defense taught in the martial arts. It was perhaps best expressed by the old Shaolin priest in the Kung Fu television series. Avoid rather than check. Check rather than block. Block rather than strike. Strike rather than hurt. Hurt rather than maim. Maim rather than kill, for all life is precious. Strategically, a block is a wasted move because it does not stop your opponent from attacking again with his free limb. It is much better to move yourself out of the way of his punch or kick and simultaneously counterattack. This way of fighting is reserved for brown belts and above. However, because it requires a higher level of skill to employ correctly and a significant amount of sparring experience to avoid the tendency to allow your feet to stick to the ground during the crisis your brain senses, the no-block principle does not mean blocking plays no part in fighting. If you were standing in a corner with no way out and an assailant charges with a club, you would have to block his attack. That's why Kempo teaches 8 distinct blocking systems along with dozens of traps, yet they all lead to the same maxim. The best block of all is no block at all. Lei Kempo número 6. Sem bloqueio. Kempo enfatiza economia de movimento e economia de tempo. Por isso, seu princípio de não bloqueio ensina que, para evitar ser atingido por um soco ou chute, você deve mover seu corpo para fora de perigo. A defesa mais avançada ensinada nas artes marciais, talvez tenha sido melhor expressa pelo velho sacerdote Shaolin na série de televisão Kung Fu. Evite em vez de verificar, verificar em vez de bloquear, bloquear em vez de atacar, atacar em vez de ferir, ferir em vez de maim, mutilar em vez de matar, pois toda a vida é preciosa. Estrategicamente, um bloqueio é uma jogada desperdiçada porque não impede seu oponente de atacar novamente com seu membro livre. É muito melhor sair do caminho de seu soco ou chute, simultaneamente, contra-atacar. Essa forma de lutar é reservada para faixas marrons e acima, no entanto, porque requer um nível mais alto de habilidade para empregar corretamente uma quantidade significativa de experiência de sparring para evitar a tendência de permitir que seus pés grudem no chão durante a crise que seu cérebro percebe. O princípio do não bloqueio não significa que o bloqueio não desempenha nenhum papel na luta.
Se você estivesse em um canto sem saída e um assaltante carregado com um porrete, você teria que bloquear seu ataque. É por isso que o Kenpo ensina 8 sistemas de bloqueio distintos, juntamente com dezenas de armadilhas, mas todos eles levam a mesma máxima: o melhor bloco de todos é nenhum bloco. Kenpo Law number 7, yielding and redirecting. Yielding and redirecting are best exemplified by the symbol of yin and yang, soft and hard. When your opponent attacks hard, you should counterattack soft. If he is weaker than you or attacks soft, you should counterattack hard to end the encounter quickly and directly. Aikido includes many techniques that rely on the same principle of yielding and redirecting. In most karate systems, however, blocking is extremely hard and may injure not only the attacker but also the blocker. For the most part, Kenpo does not adhere to this concept of a block is a strike. Instead, it teaches you to block soft and strike hard. Redirecting is also of paramount importance. Many arts teach their practitioners to use a downward block to stop a front kick, resulting in the dense hammer fist being slammed into the attacker's instep. But such an impact can break the attacking hand or arm. Kenpo teaches that it is preferable to parry your opponent's leg to the side and spin him off balance before you counterattack hard. Such a redirecting movement will usually disrupt his balance and leave him vulnerable. Lei Kenpo número 7. Cedendo e redirecionando. Ceder e redirecionar são melhor exemplificados pelo símbolo de yin e yang, suave e duro. Quando seu oponente ataca forte, você deve contra-atacar suave. Se ele é mais fraco do que você ou ataca suave, você deve contra-atacar duro para terminar o encontro de forma rápida e direta. O Aikido inclui muitas técnicas que se baseiam no mesmo princípio de render e redirecionar. Na maioria dos sistemas de karatê, no entanto, o bloqueio é extremamente difícil e pode ferir não apenas o atacante, mas também o bloqueador. Na maioria das vezes, o Kenpo não adere a esse conceito de um bloco é uma greve. Em vez disso, ele ensina a bloquear suave e atacar forte. O redirecionamento também é de suma importância. Muitas artes ensinam seus praticantes a usar um bloco para baixo para parar um chute frontal, resultando no punho do martelo dos amassados sendo batido no peito do pé do atacante, mas tal impacto pode quebrar a mão ou o braço de bloqueio. Kenpo ensina que é preferível cortar a perna do adversário para o lado e desequilibrá-lo antes de contra-atacar com força. Esse movimento de redirecionamento geralmente interromperá seu equilíbrio e o deixará vulnerável. Kenpo Law number 8, mobility. Mobility may be the easiest Kenpo principle to understand. It holds that a moving target is harder to hit than a stationary one. As basic as that sounds, many martial artists fail to implement it. Kenpo teaches that there are 3 types of fighters: the statue, who has little mobility and will not retreat, the runner, who has to be chased around the ring, and the steamroller, who just keeps coming at you. If you are any of these, be careful because you are predictable and can thus be defeated. To transcend mediocrity, you must mix things up and no matter what, keep moving. If your stance is upright and your movement is good, you will be able to put yourself in a superior position relative to your opponent. Lei Kenpo número 8. Mobilidade. A mobilidade pode ser o princípio Kenpo mais fácil de entender. Ele sustenta que um alvo móvel é mais difícil de atingir do que um fixo. Por mais básico que isso pareça, muitos artistas marciais não conseguem implementá-lo. Kenpo ensina que existem 3 tipos de lutadores: a estátua, que tem pouca mobilidade e não recua, o corredor, que tem que ser perseguido ao redor do ringue, e o rolo compressor, que continua vindo em sua direção. Se você é qualquer um desses, tenha cuidado porque você é previsível e, portanto, pode ser derrotado. Para transcender a mediocridade,
você deve misturar as coisas, e não importa o que aconteça, continuar em movimento. Se sua postura for ereta e seu movimento for bom, você será capaz de se colocar em uma posição superior em relação ao seu oponente. Kempo Law number 9, flexibility. The law of flexibility is the law of survival. Kempo is unique in that it adapts to your build, personality, and spirit. If you stand 4 feet 10 inches tall, it makes little sense for you to focus on kicking when your greatest strengths may be mobility and quickness. If you are a 110-pound woman, it makes little sense for you to grapple with a 230-pound assailant. The old Kempo masters showed their wisdom when they proclaimed that in a fight for your life, you should use what you know best and forget about the sanctity of the style. Every practitioner has different attributes that can make him or her effective. A tall person with long legs may have an advantage with kicking. A short person may have an advantage with his hands, and a heavy person may have an advantage in grappling. The law of flexibility allows them all to develop their own repertoire of techniques from within Kempo. Lei Kempo número 9. Flexibilidade. A lei da flexibilidade é a lei da sobrevivência. Kempo é único na medida em que se adapta à sua construção, personalidade e espírito. Se você tem 4 pés e 10 centímetros de altura, faz pouco sentido você se concentrar em chutar quando seus maiores pontos fortes podem ser a mobilidade e a rapidez. Se você é uma mulher de 110 quilos, faz pouco sentido para você lidar com um agressor de 230 quilos. Os antigos mestres Kempo mostraram sua sabedoria quando proclamaram que, em uma luta por sua vida, você deve usar o que sabe melhor e esquecer a santidade do estilo. Cada praticante tem atributos diferentes que podem torná-lo eficaz. Uma pessoa alta com pernas longas pode ter uma vantagem com um chute, uma pessoa baixa pode ter uma vantagem com as mãos, e uma pessoa pesada pode ter uma vantagem no grappling. A lei da flexibilidade permite que todos eles desenvolvam seu próprio repertório de técnicas a partir do Kempo. Kempo Law number 10, the warrior spirit. The final principle of Kempo is composed of 2 essential components, the internal and external. A rabid dog may pose a formidable threat, but it possesses only the external component of the warrior spirit. Inside, the animal is not thinking. To have a complete warrior spirit, you must be ferocious on the outside, but calm and tranquil on the inside. Samurai warriors used to say that any day is a good day to die. That did not mean they sought death. On the contrary, they wanted to preserve life, especially their own. But they knew that if they went into battle with fear in their heart, they could die or sustain a serious injury. They knew that only by embracing and accepting death could they focus everything on the physical task at hand, defeating the enemy. Your kiai, facial expressions, stance, and hand guard position must all work in unison. Following the principles of yin and yang, you should be hard on the outside and soft on the inside. When used in this way, warrior spirit can be more important than physical skill. Lei Kempo número 10. O espírito guerreiro. O princípio final do Kempo é composto por 2 componentes essenciais, o interno e o externo. Um cão raivoso pode representar uma ameaça formidável, mas possui apenas o componente externo do espírito guerreiro. Lá dentro, o animal não está pensando. Para ter um espírito guerreiro completo, você deve ser feroz por fora, mas calmo e tranquilo por dentro. Os guerreiros samurais costumavam dizer que qualquer dia é um bom dia para morrer. Isso não significava que eles buscavam a morte. Pelo contrário, queriam preservar a vida, especialmente a sua. Mas eles sabiam que, se entrassem em batalha com medo no coração, poderiam morrer ou sofrer um ferimento grave. Eles sabiam que somente abraçando e aceitando a morte poderiam concentrar tudo na tarefa física em mãos, derrotar o inimigo. Seu kiai,
expressões faciais, postura e posição de guarda devem funcionar em uníssono. Seguindo o princípio do Yin e Yang, você deve ser duro por fora e macio por dentro. Quando usado dessa forma, o espírito guerreiro pode ser mais importante do que a habilidade física. Following Kempo's laws. Perhaps the best way to put the 10 laws of Kempo into practice is to think of them as keys that can unlock the doors of higher learning. Remember that they are not written in stone, as there are exceptions to every rule. In the 35 years I've practiced Kempo, I have discovered only one negative side to the 10 laws. A single lifetime is not enough to learn everything there is to know about them. No doubt many martial artists would consider that a positive. Seguindo as leis de Kempo. Talvez a melhor maneira de colocar as 10 leis do Kempo em prática seja pensá-las como chaves que podem abrir as portas do ensino superior. Lembre-se que eles não estão escritos em pedra, pois há exceções a todas as regras. Nos 35 anos em que pratiquei o Kempo, descobri apenas um lado negativo das 10 leis. Uma única vida não é suficiente para aprender tudo o que há para saber sobre elas. Sem dúvida, muitos artistas marciais considerariam isso um ponto positivo. you